Vamos lá? Então, para começar, tem o versículo que eu quero compartilhar com vocês. O versículo não é ainda o estudo, tá? É aquele versículo que eu trago toda semana aí para meditar. E ele tá lá em Salmos 124, 3. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Então, assim, para todas nós aí entendermos e continuarmos firmes em oração, porque o nosso socorro está nele. E ele ouve as pequenas e as grandes orações. Hoje a gente conversei com uma amiga aí, e são detalhes que a gente coloca em oração e que a gente vai vendo a mão do Senhor trabalhar na nossa família, nos nossos filhos, e isso é maravilhoso. Assim a gente constrói uma intimidade com Deus. Amém? Então vamos orar para a gente começar o nosso estudo de hoje, que é um tema que eu gosto muito, acho muito legal para todas nós aprendermos um pouquinho mais aí, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aí os pedidos já nessa oração, porque às vezes no final demora um pouquinho mais, então eu já vou colocar nessa, tá bom? Vamos lá. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mais um tempo aqui na Tua presença, mais um tempo para aprender mais da Tua palavra. Tira as distrações de cada uma, para que a gente possa de fato aprender e aplicar o que o Senhor tem para hoje, para nos ensinar. Eu quero colocar também a vida de todos os enfermos que a gente já vem orando aqui, a Sofia, a Mônica, o Mike, que já saiu do tratamento. Glória ao Senhor, que ele possa estar curado, porque o Senhor é um Deus de cura. Abençoa também o seu Ari, que a gente já vem orando, ele tá bem melhor. Muito obrigada, Senhor, que ele só melhore. Continua abençoando a vida da Isabela, pelo seu tratamento, pela sua cirurgia, que os seus pais estejam já comemorando a vitória, Pai, dessa tua pequena. Visita também a Dona Esther, que já tá bem melhor, que ela continue testemunhando os teus milagres na vida dela. Abençoa, Senhor, o paizinho da Jéssica, que ele possa sair desse tratamento, dando testemunho da tua vitória também sobre a vida dele. Quero aproveitar hoje também, colocar a vida da Maria Luísa. Cuida da tua filha, Senhor, toca, Senhor, sobre a enfermidade e traz cura. Acreditamos no teu milagre na vida de todos, em nome de Jesus, Pai. E quero também agradecer pela recuperação do Rafael. Obrigada, porque o Senhor é um Deus de milagre. Amém, Senhor. Amém, meninas? Oi, Cris, tudo bem? Acabei de fazer uma oração aqui pela Malu. Vamos lá, então. O nosso texto está lá em Gálatas 5, dos versículos 22 ao 20. Eu vou ler até o 24. Eu acho que eu não lembro se eu coloquei lá para vocês lerem até o 23, mas eu vou ler até o 24 porque é bem pequenininho, tá? Então vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Amém? Então, assim, hoje a gente vai estudar um pouquinho as características de quem anda com Deus. O Espírito Santo acaba colocando na gente um fruto, tá? Porque tem pessoas que falam que são frutos, porque são várias características, mas na verdade é o fruto. Então, assim, quando a gente caminha com Deus, quando o Espírito Santo vive na gente, quando a gente quer viver uma vida para agradar o Senhor, uma vida sem pecado, uma vida cada dia melhor em Deus, o Espírito Santo vai colocando dentro de nós esse fruto, né? E como todo fruto, ele precisa se desenvolver. Então esse fruto ele não vem de imediato, e de imediato eu já tenho todas essas características. Essas características são desenvolvidas ao longo da minha caminhada com Deus. Então assim, cada dia, como a gente já vem estudando, como eu já expliquei, tudo bem, Ana? Como eu já expliquei em outras lives, é um dia de cada vez. Então a gente tem que buscar essa santificação todos os dias, em oração, no estudo da palavra, em jejum, enfim. Existem várias formas da gente se conectar e da gente crescer nessa fé, nessa busca.
E aí, o que acontece? Esse fruto vai sendo desenvolvido dentro da gente e essas características todas acabam exalando. As pessoas começam a perceber, nossa, essa pessoa ela é amável, essa pessoa... Eu vou falar de cada um agora. Então, assim, a gente se difere do mundo, né? Porque o mundo não tem essas características. As pessoas que vivem perdidas no mundo, sem conhecer a Deus, enfim, elas não desenvolvem o fruto do Espírito. Então, assim, vamos entender como se fosse uma mimosa, né? Uma laranja aí com gomos. Então, são vários gominhos, tá? E lá nesses gominhos, são 9 gominhos. Então, tem lá amor, oi, Tânia, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, a partir do momento que eu estou buscando a Deus, que eu estou estudando, que eu estou tentando ter uma vida melhor, o que acontece? Esse fruto vai sendo desenvolvido. Oi, Marisa! Esse fruto vai sendo desenvolvido dentro de mim, tá? E eu vou ter essas características. Essas características, que são 9, elas são divididas como se a gente pegasse, então, 3 gomos, 3 características, mais 3 gomos, mais 3 e mais 3 gomos, tá? Os 3 primeiros gomos, que nós vamos estudar rapidinho, são as minhas atitudes perante Deus, tá? Então, quais são essas 3 atitudes perante Deus? O amor, a alegria e a paz. O amor, a gente já sabe, a gente já estudou aqui, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como amar a si mesmo, né? Então, quando a gente desenvolve essa primeira característica dentro da gente, que o Espírito Santo vai tocando e a gente vai desenvolvendo, as outras características acabam vindo. Então, a primeira é o amor, né? O amor, ele acaba criando as outras dentro da gente. Então, para Deus, as atitudes que eu tenho que ter perante o Senhor, amor, alegria e paz. Então, assim, alegria, o que significa isso? Em meio às tribulações, às dificuldades da vida, eu preciso ser uma pessoa alegre, porque eu sei que Deus está comigo. Então, se Deus está comigo, Ele está ouvindo as minhas orações, Ele vai atender os meus pedidos e eu sou uma pessoa alegre, porque o fruto está aqui dentro e está sendo desenvolvido, né? Não é que eu vou acordar e eu sou alegre, não, ele vai sendo desenvolvido aqui dentro, tá? O terceiro gominho ali é a paz. Então, assim, quando a gente tem Deus, vocês podem perceber que quando a gente faz uma oração, quando a gente está em comunhão, a gente sente essa paz. É só com Ele que a gente consegue ter essa paz. Então, esses 3 primeiros gomos é a atitude da gente com Deus, tá? Então, vai acabar sendo desenvolvidas essas 3 atitudes dentro da gente. Esse fruto vai sendo desenvolvido nós e o Senhor. Agora, os outros 3, né? Os 3 outros gomos são as atitudes do cristão perante as pessoas, tá? Então, quais são eles? Longanimidade. Tá, o que isso significa? Eu acredito que para a maioria das pessoas talvez seja um fruto difícil de ser desenvolvido. É a paciência com pessoas difíceis, porque eu sempre falo, ser paciente com uma pessoa fácil é ok, isso não desenvolve fruto nenhum, né, dentro da gente. Mas a gente vai lidar com pessoas difíceis, pessoas que pensam diferente, pessoas que acabam tirando a nossa paz. E aí a gente precisa desenvolver esse fruto da longanimidade perante as pessoas, tá? Então eu acredito aqui que nessa divisão, essa divisão das atitudes perante as pessoas são as características mais difíceis de serem desenvolvidas. Apesar de que, se a gente desenvolve as primeiras com Deus, essas vêm depois, aí a gente já começa a pensar um pouco mais, tá? A segunda, benignidade. O que seria isso? É uma disposição de fazer o bem, né? É quando a gente tem a intenção de fazer o bem. A gente precisa desenvolver isso.
uma intenção de olhar o próximo, uma intenção de orar pelo próximo. Então, tudo isso é desenvolvido através desse fruto que está aqui dentro, tá? Então, assim, não é que eu acordei e eu tô sendo, eu sou uma santa. Não, isso é dia após dia, uma busca diária para a gente desenvolver essas características, tá? Terceiro, a bondade, né? Então, mais uma característica que a gente precisa desenvolver nós, como cristãos, com as pessoas. O que seria a bondade? É a atitude de fazer o bem. Então, assim, ali na benignidade eu tenho que ter a intenção. E aqui, na bondade, é a ação propriamente dita. Então, assim, o que eu estou fazendo? Qual é a minha bondade? Porque, assim, a fé sem obras não tem validade nenhuma. Então, eu preciso aliar a fé com as obras. Então, qual é a minha obra? Eu estou fazendo, de fato, oração pelo próximo? Eu estou sendo bondosa de alguma forma com alguém? Às vezes é como eu sempre falo toda semana aqui, às vezes é um telefonema, uma mensagem, perguntar como que tá aquela pessoa. A gente precisa desenvolver esse fruto da bondade. Porque eu sempre falo, a gente está no mundo, a gente está misturado com pessoas más, com pessoas que não conhecem a palavra. E o que difere a gente dessas pessoas? Essas características. A gente tem que exalar Jesus por onde a gente passa. Porque se a gente entende que Jesus está com a gente, que Deus está com a gente, qual é a diferença da gente e da pessoa que está no mundo? As atitudes. Então, que a gente possa ter atitudes que as pessoas olhem e falem assim, nossa, essa pessoa é diferente. É sobre isso. É sobre ser diferente num mundo perdido, né? E aí, para finalizar, mais 3 gomos, que daí são as atitudes de nós como cristãos com a gente mesmo, tá? Então, a gente vai precisar desenvolver fidelidade. Será que eu sou uma pessoa fiel? Será que as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, essa pessoa, ela é fiel. Eu posso contar um segredo para ela, eu posso desabafar com ela é confiável. Será que esse fruto está dentro da gente, está dentro de mim, está dentro de cada uma de vocês? Então a gente precisa refletir. As pessoas que estão ao redor confiam, segredos, somos pessoas fiéis, confiáveis. Então isso também é uma coisa que a gente precisa avaliar, tá? E aí mais uma atitude, a mansidão. A mansidão o que seria mansidão? É quando a gente consegue dominar o poder, né? Tá o poder sob controle. Então, assim, alguém me feriu, alguém fez alguma coisa pra mim, ele tá interligado com o domínio próprio que nós já vamos falar, tá? Então, assim, eu quero brigar, mas eu vou ficar quieta. Eu prefiro me calar. Então, eu tô desenvolvendo essa mansidão que Jesus já falou em outros versículos, sejam mansos e humildes de coração. Então, ele quer que a gente desenvolva esse fruto. Como somos explosivos, somos carnais, a pessoa faz alguma coisa, a gente já vem com contra-ataque, porque isso é da natureza mesmo, humana. Mas como Deus está nos mostrando aqui na palavra, é possível ser manso. Não significa que as pessoas vão pisar em cima da gente. Então agora todo mundo vai pisar em cima de mim. Não, eu tô agradando quem? Eu tô agradando a Deus. Então, assim, Deus é o meu juiz aqui na terra. Então, se eu tenho um juiz justo para cuidar de mim, às vezes, num momento, as pessoas podem até pisar. Mas Deus está vendo e eu entendo, assim, que os humildes serão exaltados. Então, que a gente possa também aplicar a palavra aí, né? No dia a dia, nas coisas que a gente vive, às vezes no trabalho, são confrontos, dificuldades, no casamento, enfim. Mas essa mansidão, às vezes, é um ato de simplesmente calar. Às vezes é importante a gente calar. O calar também é uma maneira de ter controle, né? E para finalizar aí, o domínio próprio, né? O que seria o domínio próprio? Seria dominar as nossas paixões, seria ter o autocontrole mesmo. Então, assim, nós, como pessoas carnais, temos paixões, temos vontades, temos desejos que muitas vezes estão contrariando a palavra de Deus. Então, como eu sempre falo para vocês aqui, se a gente não conhecer a palavra de Deus, muitas vezes a gente vai estar em pecado e a gente nem sabe que está em pecado.
A gente acha que tá tudo bem, porque as paixões do mundo são assim mesmo. Então a gente precisa conhecer a palavra. Deus quer que eu tenha autocontrole sobre isso, sobre aquilo. Então eu vou desenvolver esse fruto dentro de mim, certo? É fácil? Não, mas com Deus é possível. Então, assim, cada uma de nós aqui conhece a característica que precisa ser trabalhada, né? Às vezes uma é mais mansa, mas a outra não é alegre, a outra não é mansa, enfim. Cada uma de nós precisa, assim, todas nós precisamos desenvolver esse fruto. Esse fruto vai ser desenvolvido ao longo da nossa caminhada. Então, assim, recebi Jesus, acredito em Jesus, já sou uma santa e tenho todas essas características. Não. Tem alguma característica que é evidente em cada uma de nós, né? Às vezes, até quando a gente é carnal, a gente já tem essa característica. Quando Jesus mora na gente, isso sobressai, né? Isso é evidente. Mas existem outras que a gente precisa trabalhar. Então, assim, que a gente possa todo dia buscar a face de Deus, e Ele mesmo nos constrange, porque em muitos momentos a gente acaba fazendo algo errado e aquilo já incomoda lá dentro. Então a gente precisa pensar, por que eu fiz isso? Porque eu não tenho autocontrole, porque eu não sou fiel, né? Tô fofocando, tô fazendo isso. Então eu preciso desenvolver o autocontrole nessas características, que é o fruto do Espírito. Então, assim, por que é chamado fruto do Espírito? Porque é como se fosse uma fruta com vários gomos, várias características que Jesus colocou aqui dentro e que a gente precisa desenvolver para ser uma pessoa melhor a cada dia. Amém? Acho que ficou bem claro, né? Eu consegui aí trazer de uma forma mais fácil de entender, porque em muitos momentos eu estudava isso e era difícil de entender, daí eu acabei pesquisando um pouco para trazer de uma forma que ficasse bem claro, tá? Um pouco acima desse texto, se vocês quiserem depois complementar em casa, o título ali do texto, quando começa, ele fala assim, ó, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, o que vocês vão observar ali? Vocês vão observar, é interessante vocês fazerem essa leitura, tá? Que existem as obras da carne, então vão ter ali várias características que quando a gente está na carne, quando a gente está em pecado, a gente usa e a gente peca todo dia. Isso ali, né? A gente tem essas características. E daí quando a gente começa a desenvolver o fruto que está aqui dentro, a gente abandona aqueles pecados que estão ali e começa a viver essas características que Deus quer que a gente viva, tá bom? Eu não quis trazer as obras da carne, porque eu quero que a gente seja melhor a cada dia. Então eu já quis trazer o fruto, para que cada uma possa estudar um pouquinho mais lá e pensar, não, eu preciso melhorar nessa característica, então Deus me ajuda com isso, porque sozinha é difícil, mas com Deus é possível, tá bom, meninas? Muito feliz de ter vocês aqui, pessoas que estão sempre aí comigo. Hoje tive aí mais algumas especiais, que eu amo muito também, espero que tenha abençoado a vida de vocês também, tá? E tô pensando aí, semana que vem talvez eu traga alguma outra ideia para vocês, tá? De repente de criar um grupo no WhatsApp, aí vocês, eu já vou até falar rapidinho. Então assim, ó gente, eu acho que eu vou criar um grupo lá no WhatsApp. Quem quiser participar, me manda um direct lá com o número do telefone, daí eu vou criar um grupo lá, Lives de Terça, um nome assim. E aí, às vezes, durante a semana, vocês têm um pedido de oração, alguma coisa para colocar, eu já vou colocando no meu caderno de oração. E também, às vezes, um testemunho para compartilhar. Nossa, Cleide, aquela reflexão me tocou nessa área, fez isso, porque eu posso compartilhar aqui. E eu falo muito isso para vocês aqui. Os testemunhos, eles fortalecem a fé da gente. Então, eu acho muito bacana a gente compartilhar a cura, a gente compartilhar, puxa, essa palavra me tocou em tal coisa, em tal coisa. Então, vocês compartilham lá comigo o que vocês quiserem, tá? Então, quem quiser participar, pode colocar o telefone ali. É um grupo só para isso, tá, gente? Porque eu sei que tem milhões de grupos, a gente não tem tempo, tem que ser uma coisa rápida, como já é a live, tá? Só para abençoar mesmo, pra gente colocar um motivo de oração. E se vocês quiserem também, eu participo toda quinta de um outro devocional que eu faço, uma meditação toda semana.
E eu posso compartilhar essa meditação até para vocês estudarem um pouquinho também. Eu só coloco a meditação lá e quem quiser compartilhar oração, testemunho, fique bem à vontade, tá? Não é obrigatório, só quem quiser participar, pra gente crescer mais nessa busca mesmo, tá bom? Então eu quero que vocês fiquem com Deus, eu vou orar só para encerrar e se quiserem já podem ir colocando lá, tá bom? Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ensina. O Senhor nos dá essa palavra, Pai, que é a palavra de conhecimento, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia. Que o Senhor possa desenvolver esse fruto, essa fruta dentro de nós. Cada gominho, Deus, que cada dia a gente possa perceber o quanto o Senhor tem tocado, como o Senhor tem mudado as nossas reações perante pessoas difíceis, as nossas reações em dificuldades. Pai, toca, aumenta a nossa fé, aumenta, Senhor, o nosso convívio aqui, que a gente tenha sede por conhecer mais do Senhor. Toca cada uma de nós, visita cada família agora, continua abençoando os enfermos, trazendo cura, que a gente possa aqui juntas, uma com a outra, compartilhar os testemunhos que o Senhor tem feito mediante as orações aqui. Muito obrigada, Senhor. É tudo para a tua honra, para a tua glória e para o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre mim, não é sobre cada uma de vocês, é sobre Ele, que pode todas as coisas. Então quem está em oração, quem está buscando cura, vamos continuar orando, porque Deus é o médico dos médicos, Ele pode tudo, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo, até semana que vem.